Anjos da Noite é o filme que eu mais falo em todo este canal e tenho quase que 50 vídeos apenas sobre isso. E por isso acho que seria uma boa ideia de colocar logo de cara na minha nova série sobre os vampiros, onde fazemos a pergunta se eles são poderosos ou paias e como os derrotar. Olá, seres da noite! Antes de termos acesso ao Corvinus Strain para conseguirmos analisar realmente o que isso faz, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem o like, ativassem o sininho e me seguirem até o final. E, se puderem, se tornar membros do clã com benefícios exclusivos ou doação direta por Pix, agradeço demais. Para quem ainda não for inscrito, peço a inscrição, mas eu lembrarei a todos mais ou menos no meio do vídeo. A ideia desta agora série de vídeos é de trazer pontos sobre os vampiros e dar os seus pontos positivos e negativos, usando um tanto de lógica e coerência dentro do mundo que eles habitam. Ou seja, nada de trazer coisas de outras séries ou sagas, para poder responder se eles são realmente fortes e se conseguem se manter logicamente de modo individual e em grande escala. Então deve estar se perguntando se isso já não aconteceu no mundo de Anjos da Noite, e a resposta é sim, claro, já aconteceu. Porém, não foi dada a devida atenção, nem mesmo segmento, e eu gostaria de dar algumas opiniões sobre o Purgo e outras coisas. Vamos então aos parâmetros que eu uso. A origem deles, a aparência, poderes, fraquezas, estrutura social ou a falta desta, como lidam com os humanos, se tem algum plano, os aspectos positivos e negativos sobre estes e alguma outra coisa de minúcia ou que seja muito exclusivo destes vampiros. A origem dos vampiros é importante, pois nos dá uma ideia de quais são os meios que poderiam ser utilizados tanto para as fraquezas quanto para ficarem mais fortes e talvez alguns menores, dependendo de cada caso, o que vai ser importante aqui. Em Anjos da Noite, todos os vampiros vieram de uma mutação genética. Para ser mais exato, uma mutação de uma mutação. O gene original vem de Alexander Corvinus, que possui uma anomalia genética com um vírus dentro. É coisa, né? É coisa de Anjos da Noite. Não liga muito paciência, não. Que tem a capacidade de absorver doenças e outros efeitos negativos para o corpo para então incorporar para o hóspede de alguma forma positiva. Alexander, ao entrar em contato com uma doença misteriosa, o faz um imortal e teve 2 filhos que herdaram este código genético da imortalidade. Um deles se transforma no primeiro dos lobisomens e, o que nos mais importa no momento, Marcos, o primeiro dos vampiros. Temos que ter em mente sobre coisas genéticas sendo um grande potencial e, acredite, isso é para os 2 lados. A aparência dos vampiros é algo muito importante, pois isso pode ajudar ou atrapalhar eles em seus objetivos e até mesmo ser algo preocupante, como podemos ver nos Nosferatu, tanto em 30 Dias de Noite, no Vampiro à Máscara, a 3ª edição, e no filme Nosferatu de 1920. Afinal, são do tipo estranhos que precisam gastar tempo e recursos para se esconder. Já aqui, isso não é um problema tão grande assim. Pode-se dizer que os vampiros, no geral, possuem um aspecto um tanto mais azulado da morte, mas é algo muito leve. E não estou falando do filtro azul que muitas pessoas reclamam, e sim do tom mais da morte. Só que fora isso, nada muito significativo. Eles podem se misturar com os humanos sem problemas, ao menos pelos seus olhos, que quando estão sob estresse ou fortes emoções, no geral, podem trocar de cor. E é algo bem comum e estranho para um ser humano. E eles também podem forçar essa troca de olhos, o que pode ser um grande sinal, mas também um identificador entre eles. Então serve mais de um propósito e que pode ser interessante e até mesmo um código interno.
Uma outra parte muito importante para termos ideia do real poder dos vampiros são seus poderes. Sei que é uma frase estranha, mas é muito importante para entendermos os limites dos seres da noite. Aqui, em sua maioria, eles possuem a fisionomia avançada, sendo mais fortes, rápidos e resistentes do que os humanos. Já os mais antigos e com mais experiência são capazes de ter estes limites ainda maiores, chegando a níveis de super-humanos. Vampiros como Victor, Marcos e Amelia são bem fora da curva. Claro que temos alguns vampiros muito mais fortes, como Celine, que ainda saem um tanto do vampirismo devido ao seu contato com o Strange original, ainda assim pode ser usada como exemplo, já que ela luta e é aliada direta dos vampiros. O mesmo já não posso afirmar sobre Eve e Michael, devido a pouca informação ou desaparecimento/falecimento. Tem vídeo no canal sobre o fim do Michael. Então, teorias e outras coisas para lá. Todos os personagens que eu vou falar aqui tem vídeo. Então, não adianta falar. Celine é muito mais forte do que muitos vampiros comuns, e ainda mais quando temos os vampiros ritualizados que ganham super velocidade e visão do outro mundo, o que pode ser visto como alguém que entende a probabilidade do universo ou algo assim. E é claro que a Celine consegue este poder, é tipo um super raciocínio na minha mente. Outro caso muito importante são as fraquezas, e neste caso é importante para realmente podermos derrotar as criaturas, pois mesmo que somos apresentados com grandes inimigos, às vezes as coisas simples podem ser essenciais, como na obra A Guerra dos Mundos, onde os aliens são derrotados por nossas doenças, o que é um tanto anticlimático, ainda que muito inteligente. Aqui, os vampiros têm uma grande fraqueza à radiação UV, tanto do Sol quanto a sintética. Ainda mais, neste mundo foi possível de se colocar em munição para grandes efeitos. Favor não pensar na lógica. Já por um outro lado, eles também sofrem com ferimentos comuns, mais ou menos. Um golpe forte em partes vitais pode ser muito efetivo, ainda que tenham a regeneração, e com vampiros mais poderosos isso fica cada vez menos eficaz, como o golpe que Victor sofreu e sai meio que andando. E por causa dessa fisionomia quase que viva, eles também podem sofrer com venenos e outras coisas, como demonstrado que se Nightshade for colocada no corpo deles é muito eficaz. Uma fraqueza um tanto escondida às vezes é que se eles forem infectados com o vírus dos lobos, sendo Lycans ou lobisomens, podem sofrer o seu fim, devido à destruição mútua que os DNAs causam. Parabéns, você chegou até a metade do vídeo. Se chegou até a metade do vídeo, você me deve um like e um comentário falando qual outra criatura você quer ver. Estrutura social. Os covens dos vampiros foram melhor explicados em um vídeo que fiz até que recentemente aqui. Mas aqui daria uma boa resumida, já que a estrutura social será importante para o contexto final. Aqui, os seres da noite controlam territórios e nestes eles retiram recursos para manter a guerra contra os Lycans e então conseguirem ainda mais territórios. É um ciclo redundante. Cada coven tem um líder chamado de regente e cada local menor tem um chefe de casa. Acima deles está o Conselho de Vampiros, que tem membros variados entre os vampiros mais influentes, e acima de todos temos os anciões, que governam um por vez, mas têm a sua autoridade final e total. Em paralelo, temos os mercadores, que são as forças militares dos vampiros, um grupo muito bem treinado e equipado que faz a segurança e trava o confronto com os inimigos. Um dos únicos mundos a ter algo parecido. Importante de dizer que até mesmo depois do purgo, a estrutura dos vampiros foi tão sólida que conseguem sobreviver a praticamente uma erradicação em grande escala. Como lidam com os humanos? A relação dos vampiros para com os humanos na estrutura deles é bem peculiar. Isso devido ao sangue falso que eles conseguem produzir em massa em empresas, fazendo assim com que eles precisem lidar apenas em questão financeira. Logo, deixando eles muito mais escondidos do que muitos outros e livres para galgar muitos outros objetivos. Os planos.
Uma das grandes e únicas motivações dos vampiros por toda a sua existência foi de derrotar os Lycans ou lobisomens, algo que começa com Marcus e seus 2 filhos e consegue atravessar o tempo e gerações. E até mesmo depois do fim deles, o processo ainda continua. E ainda mais, temos nos tempos modernos, os vampiros foram descobertos pelos humanos, o que devido à tecnologia e armazenamento de informação é algo que fica praticamente impossível de se esquecer. Com isso, os vampiros precisam derrotar os lobos, assim como sobreviver aos humanos ou subjugá-los novamente. Ponderando sobre os altos e baixos. Os seres da noite aqui neste universo têm grandes forças e ainda mais possuem uma grande estrutura não somente social, mas vamos aos poucos. A origem nos dá ideia que seria possível de mexer com a genética e fazer algo, porém é algo que vai para os 2 lados, tendo em vista que os Lycans conseguem muitas vezes se melhorarem devido à ciência. A aparência fica praticamente neutra, ainda mais sem a necessidade de caçar todas as noites, na verdade fica até para o lado positivo deles. Os seus poderes podem salvar de grandes situações e suas fraquezas, apesar de grandes, estão prestes a se tornarem muito menores, devido ao fator genético. E ainda assim, conseguir capitalizar na luz, na radiação UV neste mundo é muito mais do que apenas com luzes, porque eles conseguem resistir em algumas formas. Então é muito mais com a munição UV. E a estrutura social deles salva muito mesmo. Agora, a estrutura é tão grande e tão bem colocada na mente dos vampiros que, mesmo depois da total destruição dos vampiros, eles ainda conseguem sobreviver, ainda que perdem grande parte do poder estrutural deles. Continuam a ser vampiros, a juntar recursos, juntar forças, se juntar entre eles, formar covens, reformular os vampiros foi algo muito natural para eles. E é como um centurião de exército romano, ainda que se desprenda, ainda sabe sobreviver e, devido a muito treinamento e ordem, e combater. O Purgo e outros pensamentos. No primeiro vídeo dessa série falei sobre como seria um confronto em larga escala dos vampiros de Lilith contra os seres humanos. Porém, aqui este evento já aconteceu e foi chamado de O Purgo. Isso se dá depois da queda dos anciões e da morte de Alexander. Os vampiros ainda assim são capazes de sobreviver. O que significa que, de alguma maneira, agora os vampiros conseguem travar guerras e conseguir recursos ainda mais sob os olhos atentos dos seres humanos. De alguma forma, este é um pulo em lógica que eu não consigo entender. Porém, ainda assim existe o fator Selene, que ela seria capaz de infectar todos os vampiros com a sua nova variante, e isso seria um golpe de mestre, que teríamos pouca chance, pois isso desfaz a fraqueza deles à luz do sol e ainda mais tornam os vampiros muito mais poderosos. Creio que isso seja algo que nenhum super purgo seja suficiente. E para mim, neste caso, os únicos reais inimigos dos vampiros continuariam a ser os Lycans, que de alguma hora ou mais de alguma hora saem um vencedor, seja lá qual for o lado. Em Underworld, os vampiros são muito bem documentados e nós acompanhamos eles por muito de suas jornadas, principalmente Selene. Isso nos faz ter uma boa ideia de como eles funcionam, assim como todas as suas falhas e forças. E aqui tenho que dizer que derrotar os vampiros aqui é uma situação muito complicada. Para aqueles de baixa escala, com certeza armamento de alta potência seria mais do que suficiente. Isso devido à fisionomia deles, que é suscetível a ferimentos graves que podem dar conta do recado. Para os mais fortes, seria preciso uma verdadeira força-tarefa bem equipada e que soubesse o que estaria enfrentando e fazendo, e para derrotar a elite, apenas mesmo munição especial UV e um tanto de sorte. Para os humanos terem alguma chance. Tomando um pouco como inspiração da filosofia moderna, para derrotar um monstro, às vezes, deve se tornar um monstro, ou algo parecido com isso. Um grande meio dos humanos conseguirem realmente derrotar os vampiros seria nivelando o jogo
como tomar a inspiração do The Boys. Seja por usar lobisomens como guerreiros, usando a genética Lycan ou revertendo o DNA de Alexander, essa é uma guerra travada nos laboratórios do que em embate, e infelizmente isso pode demorar muitos anos, ao menos que tenham acesso à pesquisa original de Shinji. De qualquer forma, essa é uma batalha em escala que é muito complicada de se vencer. Agora, para o nível individual, esquece. Ao menos que seja um vampiro muito fraco e um humano muito bem treinado e preparado, a história vai ser sempre a mesma. Poderosos ou paias? E finalmente chegamos à pergunta final. Eles são poderosos ou paias? Por termos diversas evoluções, probabilidade dessas, uma casta de guerreiros, demonstrabilidade de sobrevivência e inteligência como sociedade e alta resistência pessoal e estrutural, eu não posso categorizar os vampiros de Anjos da Noite como paias. Eles são poderosos, e muito. O nível de esforço dos humanos para se livrar deles teria que ser algo muito grande, coisa que nem mesmo outros imortais conseguiram e tiveram muito tempo de campanha para conseguir, além de diversos líderes ótimos e grandes estratégias, e nenhum deles foi extremamente funcional. Nem mesmo sem os seus anciões e boa parte dos seus poderes, eles conseguiram sobreviver. Então, os vampiros aqui são como baratas, eles vão sempre voltar e, dependendo de alguns deles, voltam cada vez mais e mais fortes. É isso aí, então, meu povo, muitíssimo obrigado se você chegou aqui. Se você chegou aqui, então, me deixa aquele like, comentário, me diz aí qual outros vampiros você gostaria de ver na situação de análise, se são fortes ou poderosos ou paias. É uma ideia bem interessante, eu gostei bastante do primeiro vídeo, vocês também, projeto, gostaram do primeiro vídeo. Fazer mais aí, trazer isso com vampiros, e dá para estender para não vampiros, né, outras criaturas sobrenaturais. Dentro de filmes aí e tal, me peçam dentro de filmes e séries que não seja Crepúsculo, porque eu não trabalho com Crepúsculo, que eu não gosto, simples assim, nada contra, só não gosto, não é do meu gosto, então fica aí por aí. Beleza, então, meu povo, então deixa aquele like, comentário, se inscreve no canal, se torne membro do clã, e pra quem quiser, é isso aí, vejo todo mundo na próxima.